perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. O dia inteiro somos tratados como gado destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pela virtude daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a presente, nem o futuro, nem os potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor de Deus, nos testemunhar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária, híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 28 dias do mês de abril do ano de 2022, às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilela, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Álvaro Guimarães, depois Lissau Vieira, e secretariada pelos parlamentares Bruno Peixoto e Chico Cagiele. Havendo número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Chico Cagiele para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura das atas das duas sessões anteriores, que, submetidas à apreciação do plenário, lograram unânime aprovação do expediente. Constou a leitura do processo 1981, oriundo do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e de diversos ofícios em resposta aos parlamentares. Delegada Adriana Cossi, Paulo Trabalho e Tiago Albernaz. Declarado o momento oportuno, a fase de apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputados Bruno Peixoto, apresentando o requerimento 344 e os projetos de lei número 191 e 193, e devolveram à mesa o processo 1866, apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação, solicitando que o referido processo fosse apreciado na presente sessão, bem como a quebra de interstício para votação das matérias aprovadas na sessão anterior. Alisson Lima apresentou o projeto de lei número 194, Cairo Salinho, requerimento 343, Amaury Ribeiro, requerimento 345, 346, Júlio Pina, o requerimento de número 347, delegado Eduardo Prado, os requerimentos 348 e o 351. O Wilden Cambão, o requerimento 352 e os projetos de lei 197 e 199. E doutor Antônio, os projetos de lei números 195 e 196. No momento destinado ao pequeno expediente, ocuparam a tribuna os parlamentares Hélio de Souza, Antônio Gomide, Leda Borges, Bruno Peixoto, delegado Humberto Teófilo. Logo após foram colocados em votação preliminar e aprovados como objeto de deliberação da Casa os projetos de lei 179, 180 e 182, 190, o projeto de lei complementar número 5 e o projeto de resolução número 7 por deliberação do plenário. A ordem do dia constou dos processos 1866, em fase de primeira discussão e votação, retornado da Comissão de Constituição e Justiça, redação, aprovado, encaminharam voto os parlamentares Virmundo Cruvinel e Coronel Adailton, 4242, 5894, 4955, 8690. Em fase de primeira discussão e votação, aprovado 1696, em fase de segunda discussão e votação, aprovado com os votos contrários dos parlamentares Hélio de Souza, Leda Borges, Antônio Gomide, delegado Humberto Teófilo, Alisson Lima e delegado Eduardo Prado. 1790, 1849, 1863, 1864, 1865 e 1867,
discutido pelo senhor deputado Alisson Lima, 6532, 6372, 1002, a ele apensados de número 1830, 1994 e o 5061, 8842, 9015 e a ele apensado de número 0959 e o 7436. Em fase de segunda discussão e votação, todos aprovados, esgotada a ordem do dia, o senhor deputado Álvaro Guimarães, no exercício da presidência, com a aquiescência do plenário, convocou os parlamentares para a reunião da Comissão Mista e da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão, convocando outra solene em homenagem aos empreendedores do Polo de Moda. Avenida Bernardo Sairão e de autoria do senhor deputado Bruno Peixoto, para amanhã às 9 horas. Deixaram de participar da presente sessão os senhores deputados Henrique Arantes e Is Moreira, licenciado Cláudio Meirelles, em razão de compromissos políticos no interior do Estado. Delegada Adriana Costa, em reunião com lideranças políticas no município de Pirenópolis. Henrique César, ausência de sinal de internet no local. Carlos Cabral, para o trabalho, Rafael Gouveia e Tiago Albernaz e Wagner Camargo Neto. E para constar, lavrou-se esta ata que lida e aprovada será assinada. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado. Estão em votação as atas que acabam de ser lidas. Os senhores deputados que as que aprovarem queiram ficar como estão. Aprovado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Boa tarde a todos. Senhor presidente, projeto número 002036 de 2022, Governadoria do Estado de Goiás. Assunto: veta parcialmente o autógrafo de lei complementar número 4 de 13 de abril de 2022. Autor: Bruno Peixoto. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 000-2037 de 2022, Governadoria do Estado de Goiás. Altera o anexo 2 da Lei número 21.064, de 21 de julho de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022. A publicação e posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 02002077, Governadoria do Estado de Goiás. Indica o nome de Brandina Fátima Mendonça de Castro Andrade para compor o Conselho Estadual de Educação. A publicação posteriormente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 002038 de 2022. Origem: Governadoria do Estado de Goiás dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária referente ao exercício de 2023 e da outras providências. A publicação e posteriormente à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Projeto de Lei 002065 de 2022. Origem: Tribunal de Contas do Estado de Goiás. Prestação de contas anual referente ao exercício de 2021. Processo SEI número 2022-0004-7001-177. A publicação e posteriormente à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Presidente, somente esses expedientes por hoje. Encerrado o expediente, o momento oportuno para apresentação de matérias. Deputado Paulo César. Senhor presidente, boa tarde. Estou aqui apresentando vários requerimentos devidamente formalizados.
Eu solicito, senhor presidente, com urgência e preferência, que possa fazer urgente uma audiência pública para juntar a Secretaria do Estado de Saúde e do município de Goiânia para poder ver a questão das regulações no estado de Goiás. Muita gente está morrendo, inclusive, senhor presidente, o Hugo e o Gol está doente no teto. Não tem medicamento, não tem estrutura, há uma dificuldade muito grande. E os próprios médicos estão criticando esta casa por não tomar o seu papel de fiscalizador. Eu solicito que possa fazer isso com urgência, senhor presidente. E também pedindo ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas para verificar o custo e as despesas que foram gastas no sábado em Quirinópolis, no aniversário da primeira-dama, senhor presidente. Perfeitamente. Deputado Paulo César. Com a palavra, deputado Jefferson. Boa tarde, presidente, nobres pares e todos que estão nos acompanhando neste momento. Alguns requerimentos e um projeto de lei devidamente assinado. Primeiro requerimento dispõe sobre a regularização fundiária do setor industrial do município de Lusiânia. Outro requerimento que dispõe sobre a roçagem da alta vegetação no canteiro central da GO 020, entre Goiânia e Bela Vista. Outro requerimento dispõe sobre a manutenção da GO 020 nos trechos que limpam a BR 050, a divisa de Goiás e Minas. Dispõe outro requerimento, um pedido para que a Secretaria de Desenvolvimento Social providencie a emissão do passaporte do idoso de Novo Gama. E um projeto de lei que dispõe sobre a liberdade religiosa, que institui a política estadual de enfrentamento à intolerância religiosa e dá outras providências. Apresentar a matéria. Com a palavra, Presidente. Com a palavra, Humberto Teófilo. Presidente, estou apresentando aqui um projeto que altera a Lei 14.376 de 2002, que dispõe sobre o regimento de custas e emolumentos da Justiça do Estado de Goiás. Fazendo aqui uma reforma do regimento de custos, até porque as custas aqui de Goiás é uma das mais altas do país. Então, estou apresentando esse projeto porque o contribuinte, o jurisdicionado que precisa da justiça, não está aguentando mais pagar essas custas altíssimas, socorrendo assim o Poder Judiciário. Obrigado. Perfeitamente. Apresentando aqui, o deputado Lucas Calil pediu para que apresentasse um projeto de lei. É só um projeto de lei? São 3 projetos de lei que definem as medidas da faixa de domínio na rodovia estadual GO 575, da outras providências, determina a implementação de rastreamento e teste genético para detecção precoce de câncer no âmbito do Estado de Goiás aos cidadãos com idade superior a 35 anos. Institui projeto também, deputado Lucas Calil, que institui os centros de terapia familiar ou conjunta para tratamento de doenças psicossomáticas, que nome desgraçado de feio, de mães e filhos da rede pública estadual. Disciplina o prazo de vida útil dos veículos utilizados no transporte escolar no Estado de Goiás. Inclui na rotina escolar das instituições de ensino público e privado a coleta de informações sobre violência doméstica e familiar sofrida por mães de alunos matriculados. E 2 requerimentos também, senhor presidente, tudo devidamente formalizado. Perfeitamente, deputado Amauri. Eu estou apresentando... Presidente, estou devolvendo também aqui processos apreciados pelas comissões CCJ, Saúde, Ambiente, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Segurança Públicas e Serviços e Obras Públicas. Perfeitamente, deputado Amauri. Estou apresentando também um projeto de lei que concede título honorífico de cidadão goiano à pessoa de Leovegildo Lins Gama Júnior, o Júnior Maestro. Com a palavra, deputado Alisson Lima.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais deputados e deputadas presentes na sessão. Estou apresentando nessa tarde, senhor presidente, um requerimento em caráter de urgência, solicitando informações sobre todos os gastos com a aeronave e também com o helicóptero que faz o transporte do governador em seus eventos públicos no estado de Goiás. Repito, solicitar informações em caráter de urgência de todos os gastos com a aeronave e helicópteros utilizados no transporte do governador em eventos públicos, eventos oficiais pelo estado de Goiás, bem como uma cópia também do diário de bordo da aeronave e também do helicóptero, a título de informação e de prestação de contas aí para o povo goiano. Obrigado, presidente. Perfeitamente, deputado Adson Lima. Alguém mais para o pequeno expediente? Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Perfeitamente. Bruno. Deputado Bruno. Apresentação de matéria, deputado Bruno. Sim. Senhor presidente, o deputado Alisson Lima fez a apresentação de um requerimento e estou informando a todos que tudo ora informado pelo deputado Alisson Lima, basta acessar o portal da transparência. Repito, se ele não tem conhecimento, pede alguém da sua assessoria, porque está tudo no portal, todos os gastos do governo. Então ele tenta aí fazer um show, um proselitismo político, para tentar mostrar isto ou aquilo. Está tudo no portal da transparência, deputado. E Vossa Excelência sabe disso. Aqui, exato. Perfeitamente, deputado Bruno. O momento oportuno para o pequeno expediente. Com a palavra, Paulo César Martins. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, TV Assembleia, vem nessa tarde aqui, senhor presidente, triste pela situação que nós vivemos no nosso estado de Goiás. Um cidadão que foi deputado federal, me parece, mais de 5 mandatos de deputado, conhecedor, um médico, foi senador e queria fazer muitas mudanças no estado de Goiás. E essas mudanças que tanto ele criticou, ele está fazendo ao inverso, dobrado. Entristecido por usar a máquina do governo para se beneficiar e aí tratorando o povo goiano. O povo goiano morrendo à míngua, nós não temos estrada, nós passamos dificuldade e nós, como fiscalizador, às vezes, como o governo se coloca, como comprou a imprensa se calou. Hoje não existe mais imprensa que possa falar, que tem consideração, um profissional que possa estabelecer o seu papel, não por troca de migalhas de dinheiro pelo estado de Goiás. Vergonhoso que nós estamos passando. Um coronel que quer fazer, lamentavelmente, não é o senhor, deputado Adailton, que eu tenho certeza que o senhor, além de ser um bom coronel, não iria fazer esse descapricho envergonhoso no estado de Goiás como o coronel Caiado. Final de semana, levou toda a Secretaria de Educação para Quirinópolis, no intuito de poder graciar os professores, em vez de fazer o piso salarial, a promessa que foi feita da titularidade. Não. Levou lá os professores, enganando o povo, e depois faz uma grande festa no sábado, com show. Um mega show, um mega instrumento, patrocinado pelo próprio governo do estado para mostrar assim a força da sua política. Um médico que deixou
de viabilizar os medicamentos de alto custo para os nossos goianos. Um médico que está matando o nosso povo goiano sem ter a viabilidade de fazer as cirurgias eletivas. Eu tive hoje no UGOL para ali visitar uma senhora que veio de Porá com 82 anos, que teve 3 fraturas do fêmur. A senhora Idealina de Souza. Meus amigos, fiquei entristecido de ver o corredor de tanta gente sofrida vindo de todo canto do estado de Goiás, sem nenhuma regulação, sem nenhum momento de poder estabelecer o seu papel de dar ali assistência, de dar ali o medicamento. É um sofrimento, uma dor que a gente não consegue extinguir essa posição da nossa conduta que estamos vivendo no estado de Goiás pelo um governo maldoso, um governo que não tem nenhuma postura de poder estabelecer um papel importante para os goianos. É um sofrimento. E eu já sofri isso na própria pele, quando eu tive uma filha que estava com câncer. Mas, naquele momento, a gente tinha um governo que dava condição e um governo que dava a viabilidade para que a gente pudesse ter o consolo, o atendimento, o respeito. De modo que eu estou aqui assustado com a posição que esse governo, além de ser festeiro, pagando altos dinheiros para a imprensa, não cuidar da saúde do nosso povo goiano, não cuidar das nossas estradas, está aí passando um batom, está aí mentindo, está aí enrolando para poder viabilizar a reeleição. Senhor presidente, fica aqui indignado com essa situação que nós estamos vivendo no nosso estado de Goiás, e indignado com os nossos colegas, inclusive, apoiando esse governo que não tem nenhum valor, não dá nenhum valor ao nosso povo goiano. Para o pequeno expediente, deputado Jefferson Rodrigues, republicanos. Boa tarde, presidente, nobres pares, Assembleia e todos aqueles que nos assistem pela TV Alegre. Quero aqui iniciar a minha fala de hoje citando o artigo 5º do inciso 6º da nossa Constituição Federal. É inviolável a liberdade da consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Este artigo é muito importante, pois venho aqui lembrar aqui aos senhores que a liberdade e a tolerância religiosa não é uma regra em nosso mundo. Ao invés de avançarmos em busca da liberdade e da tolerância, querem também tirar a nossa liberdade e não por acaso. Movimentos progressistas buscam muitas vezes a subversão da ordem, questionando valores e criando conflitos sem sentido, buscando colocar a opinião pública contra a nossa fé, assim como também para promover o conflito entre as classes sociais. A título de exemplo, relembro aos senhores que o cristianismo é perseguido em mais de 50 países e a Bíblia é proibida em 22. Por isso, que essa é a luta que nós, conservadores cristãos, somos totalmente hoje a favor da inovação e do desenvolvimento. Sim, temos que inovar, temos que desenvolver, mas buscamos, antes de tudo, preservar as nossas tradições e valores que fundaram a nossa civilização moderna. E é por isso também que, para reafirmar o compromisso com a liberdade, estou apresentando hoje, nesta Casa do Povo Goiano, um projeto de lei que reforça, sim, a liberdade religiosa, garantindo maior segurança jurídica a todos os credos. Eu, enquanto representante cristão, a fé que se funda no princípio da liberdade e da tolerância. É a fé da maioria dos goianos, que de todos os brasileiros, não busco aqui privilégio algum para nenhuma religião, mas sim dar o exemplo e garantir a harmonia, a liberdade de culto para todas as instituições religiosas, para que jamais
algum direito seja revogado. Se houve a aprovação de projetos similares em outros estados de nossa federação, e vejo como imprescindível a aprovação deste projeto também em nosso estado de Goiás, para reafirmar o nosso compromisso com todas as garantias de nossa Constituição federal e estadual. Por isso, conto com o apoio de todos os nobres pares. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe. Para o pequeno expediente, Alisson Lima, PSB. Presidente, boa tarde. Declino da fala no pequeno expediente. Perfeitamente. Para o pequeno expediente, Chico KGL, União Brasil. Você está meio cansadinho, né? Tu vai devagarzinho. Boa tarde a todos. Cumprimentar nosso presidente, todos os parlamentares que aqui estão presentes, os nobres pares, todos que estão nos assistindo pela TV Assembleia. E hoje damos início a uma nova semana e um novo mês, e que seja abençoado e de muito trabalho. Nesta terça-feira, em especial, trago aqui uma excelente notícia para o estado de Goiás. Declarando que foi aprovado nesta casa, em 13 de abril de 2021, o nosso projeto de lei, que inclui no calendário cívico, cultural e turístico do estado de Goiás, a Semana da Moda Goiás Fashion Business. E hoje o governador do estado, nosso governador Ronaldo Caiado, anunciou 300 milhões para linha de crédito, e exclusivas ao setor, e assinou um protocolo de intenção junto ao SEBRAE para a execução do projeto de pesquisa da cadeia da moda em Goiás. Então, por isso, eu venho aqui agradecer ao nosso governador. A verba vem de encontro ao nosso projeto, que aqui os parlamentares aprovaram, o governador sancionou, que tem como objetivo valorizar o segmento da moda no nosso estado, fomentando a economia de Goiás e dos goianos, recuperando o setor, além da geração de emprego. Então, desde já, entrei, quando apresentamos aquele projeto, nós já estava ali o início da pandemia, e nós acompanhando ali aqueles empresários ali, com aquele abre e fecha ali naquele momento, nós sabíamos que seria de muita dificuldade quando retornasse aos trabalhos. Mas, graças a Deus, Goiás é um estado que tem esse povo que trabalha, que luta, e nós temos que estar juntos ali, abraçando e dando força para que eles possam ser. E o governador, muito sensível, com toda a sua equipe, com todos os seus secretariados ali, hoje pôde chamar ali os empresários e dar esse incentivo e esse apoio tão importante àqueles trabalhadores, aqueles homens que trabalham diuturnamente. E o mais importante, geram emprego, sustenta a nossa economia e faz a maior inclusão social que nós temos no estado e no nosso país, que é gerar emprego. Não existe coisa mais nobre do que o trabalhador ter o seu emprego para pagar suas despesas, sustentar a sua família, e é isso que nós queremos aqui para Goiás, para nossas cidades. Portanto, meus amigos, quero agradecer e dizer que sou grato a Deus por esse momento, por estar participando dessa legislatura, poder estar aqui fazendo o nosso trabalho e conversando com a população, pensando no coletivo, pensando nas pessoas, e é isso que nós queremos. Não pensando também só nessa geração de hoje, mas também nas futuras que estão vindo aí, que é o nosso ideal.
Grande abraço, que Deus abençoe a todos. Um abraço. Para o pequeno expediente, deputado Henrique Arantes, MDB. Quem mais? Boa tarde, presidente em exercício, deputado Tales, meu amigo de PTB, nosso ex-partido. Cumprimento também todos os parlamentares, todos que acompanham a sessão ou pelo seu trabalho ou pela televisão. Eu venho para a tribuna para começar um debate, presidente. Hoje vi uma matéria, um projeto e vi algumas matérias na imprensa dizendo sobre a intenção do Tribunal de Justiça de aumentar o número de desembargadores, criar 26 novos cargos de desembargadores para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. O projeto está na Assembleia, está na comissão mista, não veio ainda ao plenário, mas eu acho que seria pertinente todos nós discutirmos esse projeto, inclusive com o próprio Tribunal de Justiça, realizar audiência pública, convidar a Ordem dos Advogados do Brasil, porque quando se trata de justiça, você tem que ter quem acusa e quem defende. Então, nós temos que ouvir também os advogados nesse ponto. Ouvir o que a ordem pensa, ouvir o que a população, de forma especial os movimentos civis organizados, representados. Por isso que acho interessante realizarmos uma audiência pública para tratar esse tema. Escutar do Tribunal de Justiça os argumentos que eles elencam para tratar como fundamentais, coronel Dailton, a criação desses novos 26 cargos. Todos nós entendemos que a justiça poderia ser mais célere. Todos nós questionamos e reclamamos isso diariamente. E quando eu falo todos nós, não somos nós deputados, todos cidadãos reclamam, questionam isso de forma constante. Mas somente criar os cargos, será que vai resolver o problema? Será que o problema não seria outro? Então, por isso que eu acho interessante convidar o TJ, convidar a Assembleia, convidar a população, convidar a OAB para tratar um debate diplomático, cortês, uma discussão antes desse projeto ser aprovado. Talvez ele possa ser modificado pelo parlamento, talvez o processo ele possa se encerrar não como começou. Por isso que eu queria trazer essa sugestão e começar esse debate aqui com os colegas. Eu vi que o deputado Teófilo fez também um comentário sobre esse tema, e eu acredito que cabe sim, isso está em aberto e nós temos que debater. Nós temos que debater. E a decisão final é nossa. A decisão final é deste colegiado, dos 41 deputados e deputadas do Estado de Goiás. Então, nem todo projeto que aqui chega deve sair como chegou. O parlamento é livre para poder modificar, melhorar, alterar um projeto e, caso seja necessário, assim fazê-lo neste projeto. Por isso que eu reafirmo aqui mais uma vez. Vamos fazer um convite, convidar o relator da matéria primeiro, que é o deputado Hamilton Filho, que diz aqui o Jornal Popular, que é de onde eu estou tirando as informações que eu estou utilizando, para fazer uma audiência pública, convidar ele, pedir para fazer essa audiência pública, chamar todos os que têm direito de opinar e que diz a respeito dessa matéria, para trabalhar e travar ali um pequeno debate e ver a necessidade. Se for o caso, sim, vamos criar esses postos. Se não for o caso, criaremos menos ou talvez até nenhum, de acordo com o que sair das determinações desse debate que se criar. Então, presidente, é somente isso que eu queria dizer no dia de hoje. Agradeço a oportunidade e cumprimento a todos mais uma vez. Perfeitamente, deputado Henrique. Para o pequeno expediente, deputado Humberto Teófilo, Patriotas. O último inscrito. Boa tarde, presidente, e a todos os colegas, a quem nos acompanha. Eu também venho aqui comentar acerca do projeto aqui do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E eu fiz uma análise bem tranquila, minuciosa desse projeto. Me causa espanto. Me causa espanto porque nós estamos aqui sob a égide do regime de recuperação fiscal. Nós precisamos, o próprio Estado de Goiás precisa
economizar. Aí vem um projeto do Tribunal de Justiça e cria mais de 20 cargos desembargadores. E o pior, o projeto vem e fala que o custo mensal de um desembargador é um pouco mais de R$47 mil, sendo que o próprio relatório do Conselho Nacional de Justiça informa que a média de um custo de um desembargador em Goiás, em 2022, é de R$112 mil, fora 60 dias de férias, auxílio saúde, moradia, alimentação, creche livre, etc. O projeto aqui apresenta inúmeras irregularidades. Primeiro, a metodologia, repito, utilizada não condiz com a realidade, acerca do custo mensal, tanto dos desembargadores quanto dos servidores. Segundo, extingue novamente os cargos de natureza efetiva, como os analistas. Ou seja, está extinguindo cargos efetivos e criando cargos comissionados. Parece que virou moda aqui na casa, todos os órgãos autônomos enviar projeto aqui, extinguindo efetivo e criando comissionados. E o Tribunal de Justiça, mais uma vez, envia esse projeto, criando novos cargos comissionados, que infringem a Constituição Federal, em especial o princípio do concurso público. Novamente, o Tribunal de Justiça, se não bastasse os 10 cargos de desembargadores criados anteriormente, ele não tem o aval do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Ministério da Economia, que precisa de uma prévia autorização para as medidas de compensação apresentadas. Ora, tudo bem, vai gastar com isso? Qual que é a medida de compensação? O que vai ser feito? Eu quero saber da secretária de Economia. Cadê você, secretária? Que chora tanto, em especial quando pedimos concursos públicos. E agora? E com a criação de mais 20 cargos de desembargadores? E com a extinção dos cargos efetivos? E com a ausência do impacto financeiro? Cadê? Nós vamos ficar aqui assistindo isso até quando? Nós não podemos assistir isso. Poder Judiciário, que tem o nosso respeito, mas não é assim. Coloca os projetos, cria cargos de desembargadores, um custo de milhões e milhões de reais mensal. O povo está sofrendo lá na ponta. Quem tem aí, trabalhador, quem tem 60 dias de férias, quem tem auxílio saúde, auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio livro. Então nós não podemos aí, temos que ter discussão. Parabéns aqui ao deputado Henrique Arantes, que levantou esse debate. E quero aqui debater mais esse tema. Temos que debater de forma aprofundada. Então, já apresentei meu voto na comissão mista, pedindo diligências. Está pedindo diligência, está votando contrário. Mas caso venha esse projeto, com esse teor, não tenho dúvidas que o meu voto vai ser contrário. Fui eleito, graças a Deus, de forma independente, para atuar sempre conforme as minhas bandeiras. E agora, o projeto aqui do Tribunal de Justiça tem que ser analisado, e nós queremos até a explicação do relator, aqui, deputado Hamilton Filho, para que eles possam vir nos explicar. Aliás, explicar para a sociedade, não comigo aqui especificamente, mas explicar para o povo lá fora qual que vai ser a vantagem. Até porque a tramitação das ações do Tribunal de Justiça de Goiás, repito, é 9 vezes mais demorado no primeiro grau. Ou seja, nós precisamos de magistrados lá, nós estamos precisando de gente do primeiro grau. O TJ até julga rápido as ações. Quer saber as estruturas dos juízes? Concurso para juízes? Primeiro grau, só uma demorada. Então, que fica aqui a reflexão. Claro, nós teremos muitos debates aí. Obrigado, flagrante nisso. Perfeitamente, deputado Humberto Teófilo. Quero registrar a presença do ex-presidente da Agência Prisional, doutor Rodrigo Gabriel Moisés, hoje proprietário de uma universidade, a Faculdade Fazem, no município de Uruaçu. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. Eu concordo plenamente em relação às palavras do deputado Henrique Arantes, de uma audiência que seria muito importante. Mas a forma que o deputado Humberto Teófilo coloca, é importante a gente ressaltar que o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Carlos Roberto França, está fazendo uma inovação dentro do tribunal. Nós sabemos o modo operante dele de forma contundente de poder melhorar o judiciário.
Por sinal, deputado Humberto Teófilo, 52 magistrados estão tomando posse nesses dias. É uma forma importante, porque hoje falta magistrado em todo o estado de Goiás. Ele está centralizando em polos a magistratura. Nós não vamos ter mais o juiz de Rialma, o juiz de tal cidade. Esses juízes que vão existir, na realidade, vão ser juízes especializados. Os próprios magistrados querem isso. Então, por exemplo, seja uma comarca, numa região, quando cair na parte criminal, vai cair direto naquele magistrado. A parte civil, da mesma forma. A parte do meio ambiente, da mesma forma. Porque o sistema remoto, pós-pandemia, foi um sistema que deu correto, deu bem. As audiências estão acontecendo de um maior número e maior quantidade. Eu te falo isso até mesmo porque minha esposa, como desembargadora, teve uma produtividade bem maior em relação à forma presencial. E é importante ressaltar a forma que o senhor fala, o deputado Humberto Teófilo. Magistrado não pode ter outro emprego, não. O magistrado hoje vive exclusivamente da magistratura. Não tem nenhum magistrado em Goiás hoje que não trabalha de manhã, de tarde e de noite. A média de processo para cada magistrado hoje é 10 mil processos, e é uma dificuldade muito grande. Eu acredito plenamente que o Carlos Alberto França vai estar presente aqui, fazendo essa audiência pública, mostrando a inovação, e ele sempre colocou isso. Ele não quer fazer uma gestão de estrutura, quer fazer uma gestão dentro da própria magistratura, em termos de celeridade, em primeiro grau. Essa inovação que ele está fazendo, seja com marca de primeira, de segunda, essa inovação que ele está fazendo é uma inovação importante como referência para o Brasil inteiro. Os mesmos moldes utilizados até pela Justiça Federal. Então, eu tenho certeza, deputado Henrique, que o tribunal vai estar presente aqui, esclarecendo pontos importantes. O objetivo do presidente é, indiscutivelmente, dar celeridade ao judiciário, e, em especial, às comarcas de primeiro grau, onde tem grandes demandas. Com a palavra, deputado Henrique. Presidente, entendo perfeitamente. Vejo que tem comarcas no interior que falta, né, um magistrado. A gente vê isso muito, né? Eu vi a comarca de Rialma sendo fechada esses dias, essa briga, essa luta. Luta nossa, eu falei isso com ele ontem. Isso é interessante para a gente poder manter, mas nós temos que discutir isso, né? Isso não nos foi passada nenhuma informação. Isso me soa um pouco estranho, igual soaria estranho para a comunidade se do nada a gente apresentasse uma emenda à Constituição alterando o número de 41 deputados estaduais para 45, para 46. Então, é necessário um diálogo, né? Por isso que eu pontuei aqui, e eu acho que a audiência pública é fantástica para poder tirar qualquer dúvida e pontuar os nossos questionamentos. Perfeitamente, Henrique. O que eu estou colocando da credibilidade, da seriedade, da competência do presidente do Tribunal de Justiça, que eu tenho certeza que as mudanças que estão havendo, por sinal, as pessoas nos municípios que têm comarca ficam desesperados, mas a celeridade desses processos, eu não tenho dúvida que vai acontecer. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Eu sei. Projeto de lei número 191, de 28 de abril de 2022, declara patrimônio cultural material histórico do município de São João da Aliança a Caçada da Rainha, no distrito do Forte, e dá outras providências. Deputado Bruno Peixoto. Projeto de lei número 192, de 28 de abril, determina sanções aos estabelecimentos que adquirir, distribuir, entregar, armazenar, possuir em depósito, transportar, vender ou expuser à venda mercadoria de origem ilícita ou não comprovada. Deputado Bruno Peixoto. Vamos trabalhar só para o Bruno hoje? Projeto de lei número 193, de 28 de abril de 2022, institui o selo livre de crueldade, com forma de certificação oficial aos produtos e marcas que não realizem testes em animais no âmbito do Estado de Goiás. Bruno Peixoto. Projeto de lei número 194, de 28 de abril de 2022, dispõe sobre a caducidade
do contrato de concessão de energia elétrica número 018 de 2000. O que é isso aqui? É 202? 018 2002 01/2020, firmado com a Celg Distribuição S.A., Celg D e da outras providências. Deputado Alisson Lima. Projeto de lei número 195, de 28 de abril de 2022, obriga a divulgação de preços em postagens para a realização de vendas pela internet e da outras providências. Doutor Antônio. Projeto de lei número 196, de 28 de abril de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica e dá outras que especifica. Doutor Antônio. Projeto de lei número 197, de 28 de abril de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Deputado Hilde Cambão. Projeto de lei número 198, de 28 de abril de 2022, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Deputado Hilde Cambão. Senhor presidente, só esses projetos. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado. Preliminarmente, a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Ordem do dia, votação nominal. Processo em fase de segunda discussão e votação. Autor, Governadoria. Assunto, altera a lei número 16.690, de 4 de setembro de 2009, que autoriza a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás a conceder bolsa de pesquisa à formação científica, de mestrado, de doutorado, de estágio pós-doutoral e de apoio técnico à pessoa física e subvenção e transferência de capital à pessoa jurídica, pública ou privada, ou a realizar projetos conjuntos e dar outras providências. Está em discussão. É encerrado. Em votação. É encerrado. Senhores deputados que aprovarem, queiram registrar o seu voto em painel eletrônico. Senhor presidente, eu não falei aqui o número do projeto, é 001866-2022. Perfeitamente. Esqueço, toda vez que eu estou aqui. Eu vou votar aqui? Assim? Vem cá. Vou votar assim, né? Aqui. Sim. Faltam colocar o seu voto. Deputado Bruno Peixoto, Chico KGL, doutor Antônio, o senhor marcou agora, Rubens Marques, Tião Caroço, Virmontes Cruvinel, Charles Bento, Henrique Arantes, Tiago Bernaz, Cláudio Meirelles, Eduardo Prado, Major Araújo, Paulo César, Paulo do Trabalho, Cairo Salim, Wilde Cambão, Carlos Cabral, Gustavo Seba, Dr. Hélio de Souza, Antônio Gomide, delegado Humberto Teófilo, Zé Carapô. São quantos votos? 21, né?
Você quer que lê para você? Deputado Henrique, o projeto que autoriza a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás a conceder a bolsa de pesquisa e formação científica de mestrado e de doutorado, de estágios pós-doutoral e de apoio técnico à pessoa física e subvenção e transferência de capital à pessoa jurídica pública ou privada a realizar projetos conjuntos e dar outras providências. Falta somente um voto, né? Aprovada em segunda discussão e votação a secretaria para extração e de autógrafo. Votação nominal, processo em fase de segunda discussão e votação. Processo 004725 de 2019. Autor, deputado Amaury Ribeiro. Assunto, dispõe sobre a obrigatoriedade de permanência de brigadas de incêndios em todos os museus no estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão, é encerrada. Em votação, encerrada. Senhores deputados que aprovarem, queiram marcar seu voto no painel. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, nós tínhamos autorizado, com a anuência do plenário, na última votação, no último dia de votação, esses projetos de deputados a gente podia votar simbolicamente, sem usar o painel, porque usar o painel, muitas das vezes, é mais complicado, né? Os deputados demora votar e aí o tempo vai, né? Será que não dá Vossa Excelência consultar o plenário, não? Deputado, a informação que nós temos da assessoria aqui, que na realidade aquela aprovação foi exclusiva para aquele quantitativo de projetos de parlamentares que estavam aqui. O que acontece? Nós estamos aqui apenas 6, 7, pouquíssimos deputados aqui. Então temos 5 embaixo, mais 3 aqui, 8 deputados. Então, acho que seria importante a gente votar no painel até dar legitimidade a qualquer dúvida desses projetos aprovados. Agora, eu estou conversando com a assessoria, se os parlamentares que estão presentes concordarem, agora nós somos muitos poucos parlamentares em plenário. Questão de ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Álvaro Guimarães. Não, mas os outros estão sendo consultados também à distância. Não vejo nenhum problema em relação a isso. Acho que Vossa Excelência poderia realmente consultar os que estão à distância também, porque do jeito que nós conhecemos essa votação nominal, vai demorar um tanto quanto, né? E temos aí centenas de milhares de projetos a serem votados, discutidos de deputados. Eu gostaria que, se alguma manifestação dos parlamentares que estão aqui presentes, se não importariam da gente votar sem ser pelo painel eletrônico e votarmos de acordo, que caso alguém queira se manifestar, que possa se manifestar na forma presencial e também na forma remota. Com a palavra, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, o voto talvez é o ato mais importante que nós fazemos nessa casa. Eu concordo com o seu raciocínio, fazer uma votação simbólica, quando o plenário hoje é constituído pela grande maioria que está à distância, que é um direito que eles têm, nós entendemos que a votação simbólica ela ficaria prejudicada. Por quê? Porque, às vezes, o deputado marcou presença e não está no momento da votação. Então, na minha opinião, se quisermos dar credibilidade ao voto, que, enquanto tivermos o plenário com esse número inexpressivo, nós deveríamos votar no painel. Perfeitamente, deputado Hélio de Souza. Permite, presidente? É importante só esclarecer para o deputado Hélio de Souza que todos os projetos que estão sendo votados são projetos de parlamentares. Com a palavra, deputado Henrique Arantes. Presidente, eu vou de acordo com a ideia do deputado doutor Hélio, até porque nós estamos aqui, no plenário, e os nossos colegas estão nas nossas bases com os nossos prefeitos e os nossos vereadores neste momento.
Então, enquanto a sessão for híbrida, eu sugiro que tenha um plenário cheio para fazer as votações, ou pelo menos o painel repleto de votos. Caso contrário, eu mesmo vou me abster de vir ao plenário. Perfeitamente, deputado Henrique. Eu também tenho esse pensamento que eu vejo. Se nós tivéssemos um quantitativo maior de parlamentares aqui, eu até concordaria, mas um número tão pequeno como nós estamos tendo aqui, seria injustificável votar de forma célere. Com a palavra, deputado líder do governo, Bruno Peixoto. Deputado Tales, que está presidindo tão bem a sessão, eu comungo da mesma ideia do deputado Henrique Arantes e do deputado Dr. Hélio de Souza, e também de Vossa Excelência. É um raciocínio correto e é, sim, o necessário. Então, mesmo estando de maneira remota, eu concordo com a teoria de utilização do painel. A teoria está correta. Perfeitamente, deputado Bruno. Então, nós vamos votar ainda no painel. Questão de ordem, Com a palavra, deputado Paulo César Martins. Presidente, está fácil resolver. Quero que a Vossa Excelência possa verificar o quórum, por gentileza. Que possa zerar o placar, conferência de quórum. Zero o placar para nós aí. Não zero ainda não. Aos parlamentares que estão de forma remota, eu peço que todos possam registrar as suas presenças. No registrar a presença e não, ver com a TI aí, por favor. Eu também não consigo, senhor presidente. Estou à distância e... Já estamos comunicando aqui, deputado Álvaro Guimarães. Presidente Tales, deputado Henrique, da mesma forma também não estou conseguindo registrar a presença aqui de modo online. Nós já estamos aqui orientando a nossa assessoria. Ok. Com a palavra, deputado Henrique Arantes. Para explicar para os deputados, quando você está online, costuma dar um delay de 30 segundos, 40 segundos para poder fazer o registro. Talvez esse é o problema. O Álvaro já conseguiu registrar. Então, acho que essa é a questão. Diz o doutor Hélio aqui que não dá conta de registrar, não dá conta de votar. Então, não tem jeito, né, doutor Hélio? Vamos acabar com esse trem. Senhor presidente, questão de ordem, delegado Eduardo Prado. Com a palavra, o deputado Eduardo Prado. Consta minha presença aí, por gentileza, que realmente não é questão de delay, não tem opção. Já está, a sua presença já está aqui no painel eletrônico, deputado Eduardo. Muito feliz pela sua consideração com minha pessoa. Obrigado. Sempre. Faltam 3 parlamentares para que possamos... E eu vou, a assessoria, quem está nos acompanhando também, a partir do momento da votação que vai ser no painel eletrônico, caso estiver demorando, nós não vamos dar seguimento. Vou ser bem claro, né? Se está difícil para poder registrar a presença, ainda mais na votação, que ela vai ser para o painel. Com a palavra, a Mauri Ribeiro. O que a gente fica triste é que os trabalhos da casa não se desenvolvem, né? Infelizmente, nós tínhamos ali agora a presença de 38 deputados, e aí quando vai fazer conferência de quórum, até agora deu 18. Eu não acredito que tenha um delay tão demorado como esse, né? Eu acho que, me desculpem, mas o deputado Henrique Arantes falou muito bem, né? Enquanto nós estamos aqui trabalhando, não querendo... eu acho que tem que acabar, eu acho que a pandemia acabou, eu acho que essa questão de... Já temos quórum suficiente, deputado Amaury? De híbrido tem que acabar, já tinha que ter acabado há muito tempo.
Bora, meu nome é pronto. Acabar com essa porcaria. Não, ele não votou, foi só o coro. Esse último projeto lido pelo deputado Amaury está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Senhores deputados que aprovarem, que possam votarem no painel eletrônico. Com a palavra, deputado Amaury Ribeiro. O duro deputado Henrique Arantes, que quando a imprensa vai bater, e com toda a razão, ela não cita os deputados que não estão. Ela cita que a Assembleia foi encerrada na sessão plenária por falta de quórum, que não foi votado o projeto por falta de quórum, que só estavam presencialmente na Assembleia 3, 5 ou 6 deputados, e isso é ruim para todos os deputados dessa casa. Eu acredito que já se passou da hora de se acabar com sessão híbrida. Nós já temos a vantagem de ser deputados e poder concorrer a uma reeleição continuando deputados. O mínimo que os deputados têm que fazer, que nós temos sessões aqui 3 vezes por semana, é se fazerem presentes nessa sessão. Me desculpem quem pensa o contrário dos deputados, eu não estou desrespeitando ninguém. Esse é o meu pensamento e eu costumo falar e defender o que eu penso e acredito. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputado Henrique Arantes. Temos só 17 votos, presidente, então eu já solicitei para a minha assessoria fazer um requerimento ao presidente para que encerre as sessões híbridas, para que sejam 100% presenciais. Nós todos aqui não estamos mais usando máscaras, todos nós temos 3 doses de vacina, pelo menos, e muitos já pegamos Covid, e quem não está confiante, quem não está tranquilo, tem a opção de usar a máscara, igual está a Sandra, o Sandrinho aí usando a máscara, tranquilamente. Então, não tem mais necessidade de ser híbrida. Nós precisamos fazer a sessão presencial. E é difícil, né, Amaury? A gente está aqui e os outros tomando nossas bases. Então, é complicado. Então, vou apresentar amanhã e vou, como o senhor disse, vou entregar para que o senhor assine junto. Perfeitamente. Deputado Henrique, com a palavra, deputado Amaury. E essa justificativa de alguns deputados que não estão vindo, que seja por causa da pandemia, eles não estão aqui com 10, 15, 20, 30 deputados, mas provavelmente estão no meio aí de centenas de pessoas, né? Estão levando vida normal em suas reuniões. Então, eu acho que é até um desrespeito absurdo com o povo goiano, com os deputados que aqui estão. Doutor Hélio se faz presente na maioria das reuniões, você, o Álvaro se faz presente aqui, que são deputados de maior idade, então não tem nenhuma justificativa, mas a justificativa é simples, que não pode se acabar com a sessão híbrida, porque nós vamos começar uma campanha eleitoral e os deputados precisam se deslocar para os seus campos eleitorais. Isso, para mim, é uma vergonha para essa casa. Uma vergonha é continuar a sessão híbrida com a desculpa que deputados estão se deslocando fazendo campanha. Tinham que estar aqui trabalhando, porque nós recebemos para isso. Está dado o recado. Por falta de quórum suficiente para votação, fica prejudicado o seu projeto, mas ele entra na votação na próxima. Deu 24, deu 21. 20. Nós já estamos 20 há muito tempão. Fica prejudicado, encerra a presente sessão e convocando outra sessão especial às 20 horas de hoje, deputado Max Menezes. E parabenizo o aniversário de Aparecida de Goiânia. Eu fui falar da sessão híbrida no meu projeto. O Cid Aego falou assim, não vou votar no projeto desse cara. Vou mostrar esse filho da égua que não vou votar no projeto.